Você sabe o que é mutação? Quais são seus tipos e como ela se desenvolve? É isso que veremos hoje. Meu nome é Aécio e juntamente com o Eduardo, o Cauã, a Raíssa, a Caroline e a Sandra, explicaremos sobre mutações. Mutação é uma alteração natural ou induzida por algum agente mutagênico que ocorre no genoma, material genético do organismo ou vírus. Ela pode ocorrer tanto em células somáticas como em células germinativas, podendo assim ser herdada. Podemos classificar as mutações em somáticas e germinativas. As somáticas são aquelas que ocorrem em células responsáveis pela formação de tecidos e órgãos, células somáticas, e portanto não são transmitidas. Já as germinativas, por sua vez, ocorrem em células que originam gametas, sendo, portanto, mutações que podem ser transmitidas à geração seguinte. Mutação gênica. A mutação gênica é caracterizada por alterações do código de bases nitrogenadas do DNA, que originam novas versões dos genes. Essa condição pode produzir novas características nos portadores da mutação. Na mutação gênica pode ocorrer substituição, eliminação ou inserção de uma ou várias bases na cadeia de DNA. Tipos de mutações gênicas. Substituição. Ocorre a troca de um ou mais pares de bases. Inserção. Quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA, modificando a ordem de leitura de moléculas durante a replicação ou a transcrição. Deleção. Ocorre quando uma ou mais bases são retiradas do DNA, modificando a ordem da leitura durante a replicação ou a transcrição. A mutação gênica pode ainda ser do tipo silenciosa. Essa mutação ocorre quando a substituição de um determinado nucleotídeo do DNA não provoca alterações nos aminoácidos sintetizados. Mutação cromossômica. A mutação cromossômica refere-se a qualquer alteração no número ou estrutura dos cromossomos, que pode ser de dois tipos. Tipos de mutação cromossômica. Mutações numéricas podem ser classificadas em aneuploidias e euploidias, também chamadas de aberrações numéricas. A aneuploidia ocorre quando há perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos, devido a erros na distribuição dos cromossomos durante a mitose ou meiose. Este tipo de mutação é responsável por causar distúrbios e doenças em humanos, como síndrome de Down, síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter. Euploidia ocorre quando há perda ou acréscimo de genomas completos. Surge quando os cromossomos se duplicam e a célula não se divide. Nesse tipo de mutação, podem ser formados indivíduos triploides, 3N, tetraploides, 4N, entre outros casos de poliploidia. Mutações estruturais são alterações que afetam a estrutura dos cromossomos, ou seja, o número ou arranjo dos genes dos cromossomos. Podem ser classificadas em alguns tipos. Deficiência ou deleção, quando falta um pedaço ao cromossomo. Duplicação, quando o cromossomo tem um pedaço repetido. Inversão, quando o cromossomo tem um pedaço invertido. Translocação, quando o cromossomo tem um pedaço proveniente de um outro cromossomo. Mutações favoráveis, desfavoráveis e neutras. As mutações podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais e, portanto, não são direcionadas, ocorrendo de forma aleatória. Isso quer dizer que uma mutação no DNA pode proporcionar uma melhoria no organismo, não causar nenhuma vantagem ou prejuízo, ou ainda desencadear problemas, como no caso das doenças genéticas. Assim sendo, uma mutação não surge para garantir a evolução de um organismo, sendo completamente ao acaso. Mutações espontâneas e induzidas. As mutações espontâneas surgem ocasionalmente em todas as células quando há erros na replicação do DNA e se desenvolvem na ausência de qualquer agente. As mutações induzidas, por sua vez, são resultado da exposição do organismo a algum agente físico ou químico, por exemplo, a radiação, que também, por ser um agente causador da mutação, pode ser chamado de mutagênico. De acordo com o que foi falado, podemos concluir que as mutações são alterações no material genético de um organismo,
causadas por diversos fatores como exposição à radiação, produtos químicos ou outros estímulos ambientais. Existem dois tipos principais de mutações: somáticas, que ocorrem em células não reprodutivas e não são transmitidas à descendência, e germinativas, que ocorrem nas células reprodutivas e podem ser transmitidas aos descendentes. As mutações podem ter vantagens, como fornecer adaptações a novos ambientes ou conferir resistência a doenças, ou desvantagens, como causar doenças genéticas ou reduzir a capacidade de reprodução do organismo, ou até mesmo serem neutras, não causando nem vantagem ou desvantagem ao organismo. Os estudos das mutações são importantes para entender a evolução da vida e têm aplicações na medicina, na agricultura e em outras áreas da ciência. A manipulação de mutações por meio de técnicas como a edição de genes oferece potencial para a cura de doenças genéticas e outras aplicações benéficas, mas também levanta questões éticas e de segurança. As mutações são a força da mudança e da adaptação na natureza. Elas nos ensinam que a vida é dinâmica e está sempre evoluindo, que possamos continuar a explorar e compreender as maravilhas das mutações e usar esse conhecimento para criar um futuro melhor para todos os seres vivos.